Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui todas as informações para o duelo daqui a pouco, tá bom? Hoje, 9h30 da noite, né? Direto lá da Venezuela, Flamengo e Deportivo Táchira. Flamengo com 5 desfalques importantes para essa partida. Felipe Luiz aí com dor de cabeça para escalar o time. Já temos aqui a provável escalação que vai enfrentar o Deportivo Táchira. Mas, sem delongas, antes vamos ver aqui, né? Créditos, direitos autorais e ESPN Brasil. O link vai ter na descrição. Assim que terminar, a gente traz todas as informações para vocês, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal. Ajuda demais nosso trabalho. Para o Deportivo Táchira, esse jogo começa às 9h30 da noite. Vamos colocar aqui a provável escalação do Felipe Luiz para esse jogo da quinta-feira, na estreia do Flamengo na Libertadores. Olha, o time deve ter essa formação, com Rossi no gol, Varela na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira na zaga, e a dúvida na esquerda, entre o Alexandro e o Ayrton Lucas. Meio campo com o Pulgar, também há uma dúvida entre De La Cruz e Alan. Com o Luiz Araújo, Michel ou Cebolinha, né? Cebolinha recuperado de lesão, ganhando um pouco mais de minutos. E na frente, Bruno Henrique e Juninho. Dá para imaginar o Flamengo fazendo uma boa estreia, conseguindo 3 pontos. O Flamengo, pelo menos na minha opinião, deu sorte no sorteio, né? Caiu num grupo bastante acessível. Bastante acessível. Não imagino o Flamengo fazendo menos de 13, 15 pontos. O Flamengo tem experiências recentes em grupos que nem eram tão desafiadores e que o Flamengo foi tropeçando, pega um segundo lugar e aí pega um mata-mata com decisão fora Mas também teve as características dos treinadores desses momentos, às vezes, que não bateram. O time não chegou bem nas últimas Libertadores, assim, né? Agora, por um lado, ele chega com um pouco mais de confiança, inclusive no trabalho, muito respaldo ao ótimo trabalho do Felipe, mas com muitos problemas. O elenco do Flamengo está com uma questão nítida de que a quantidade de lesões tem sido alta. Não estou dizendo que no Brasil não tem tido muita lesão, porque o calendário é o que é. Mas não é comum, né? Você não pode normalizar realmente, né, Mansur? A quantidade de ausências para esse jogo é grande, né? Até porque daí você perde... Porque teve seleção também, né? Também. Não, mas o problema é que você destreina muito o jogador, daí você vai deixando... Não está homogêneo quase nunca. Aí volta algum outro machuca. Questão física entre eles. Nesse momento ele gera esse tipo de problema. Agora, esse grupo, né, tem o Táchira, o Central Córdoba, LDU e Flamengo. Acho que o Flamengo vai enfrentar poucas dificuldades. O jogo mais difícil, imagino que seja contra a LDU fora, né? Que sempre é um adversário complicado. E lá tem a altitude de Quito, né? Isso. Os 2.800 metros lá você sente. Exatamente. Né? Mas imagino que o Flamengo vá para trazer 3 pontos já nessa estreia contra o time venezuelano, que acaba não conseguindo competir muito, né? Na Libertadores, quase sempre o Táchira é só um participante, né? Um time que não consegue ultrapassar a fase de grupos. Vamos aguardar. A gente tem informações do Deportivo Táchira com o Rafael Sibila, que traz tudo sobre o clube da Venezuela também? Ele sabe de tudo da América do Sul. Olha! Vocês vão ver. Chega aí, Sibila. Fala, Diniz, tudo bem? Bom, o Flamengo estreia na Venezuela contra o Deportivo Táchira, na cidade de San Cristóbal. Essa é a região da Venezuela mais futeboleira do país. A província de Táchira, onde está a cidade de San Cristóbal, faz fronteira com a Colômbia e por conta dessa influência colombiana, os colombianos que são apaixonados por futebol, em Táchira o futebol é bastante importante, tem bastante fãs, bastante torcedores. Então o Flamengo amanhã vai encarar um estádio com uma boa presença de público. Por que eu estou falando isso? Porque os times de Caracas não têm esse poder de mobilização, a maioria deles. Muitas vezes a gente vê jogos de times de Caracas no estádio da Universidade Central da Venezuela, o estádio está quase vazio ou com uma baixa presença de público. Isso não acontece em Táchira, onde a população lá gosta de futebol e gosta do Deportivo Táchira. Um time que tem se tornado o principal representante da Venezuela na competição. Neste ano, o Táchira está na 2ª posição do campeonato venezuelano. É bem verdade que tem o mesmo número de pontos que o La Guaira, só perde no critério de desempate. Em 9 jogos, são 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota. E olha, tem um Cano, argentino, atacante do Táchira. Igual o Fluminense tem, só que esse é o Lucas Cano. Tem o José Balsa, que esse sim é o principal jogador do time e que vive um bom momento, 3 gols em 9 jogos nessa temporada. Então vale a pena ficar de olho aí nesse time que usa uma camiseta amarela e preto. Né? A gente conhece muito bem essas cores, muito parecida com a do Peñarol, mas não é em homenagem à equipe uruguaia. O Deportivo Táchira
tem essas cores no uniforme por conta da bandeira da província de Tátira, a região mais futeboleira do país. Diniz. Valeu, Sibila. Obrigado pelas informações. São as primeiras só do Sibila aqui no programa. Virou Sibija, né? Sibila? Tanto que ele fica pra lá, né? Sibila tá feliz, torcedor do Racing. Da ESPN, 21h30 contra o Deportivo Tátira, em San Cristóbal, na Venezuela. Jogo importante, o Flamengo nos 2 últimos anos não conseguiu vitória na estreia na Libertadores e tenta o seu tetracampeonato. Mas não tem notícias muito boas assim para o técnico Felipe Luiz. A delegação viajou no início da tarde para São Cristóbal, uma logística até complicada, primeiro para em Manaus, e abastecimento depois segue diretamente para a Venezuela. Foi difícil conseguir uma aeronave para ir diretamente para a Venezuela. Mas enfim, Felipe Luiz vai ter 5 desfalques. O Plata teve um problema ali de desgaste depois da data FIFA, foi reavaliado, também apresentou ali um quadro de febre, problema, enfim, de garganta e tudo mais, fica fora dessa relação. O Wesley também foi vetado da partida por conta do desgaste na data FIFA, até jogou na estreia do Brasileiro, fica fora, também é desfalque para Felipe Luiz. Além disso, o trio Gerson, problema muscular, sente, não é uma lesão, mas ficou fora dos 2 últimos jogos. Seleção brasileira, também a estreia do Flamengo no Brasileiro. O Arrascaeta, lesão muscular na data FIFA pelo Uruguai. E o Danilo, que já vem fora há bastante tempo, desde o Campeonato Carioca, permanecem no Rio de Janeiro para tratamento e aí, quem sabe, poder jogar na sequência da temporada. Tem vitória no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro e na próxima semana, Central Córdoba no Maracanã pela Libertadores. Então o Flamengo vai com esses desfalques, mas com a esperança, com a força, preparo ali do técnico Felipe Luiz para estrear com uma vitória nesta Libertadores e aí iniciar o sonho do tetracampeonato da competição. O Flamengo estreia na Libertadores, o jogo do Flamengo é na quinta, o jogo que vai ser lá na Venezuela. A equipe já começou a preparação e no treino de ontem teve um retorno de um jogador muito importante. A gente vai ver a reportagem e na volta a Vene tem drone. Tem drone? A melhor notícia que o torcedor rubro-negro poderia ouvir. Rodou. Vem agora. A volta de um jogador nunca foi tão aguardada pela torcida do Flamengo. Abril chegou e esse retorno parece cada vez mais próximo. Depois de 7 meses, Pedro finalmente foi liberado para treinar com o restante do grupo. Nas redes sociais, o atacante comemorou, de volta. Estava com saudade de estar junto a todos. Pedro é desfalque no time desde setembro do ano passado, quando sofreu uma grave lesão no joelho a serviço da seleção brasileira. Durante os meses, o camisa 9 passou por diversas etapas. Esse ano, ele foi liberado para iniciar os trabalhos com a preparação física no campo, o que já animou a torcida. O retorno dele seria apenas para o Mundial, em junho. No entanto, o jogador tem evoluído bem e a expectativa é que esse mês Pedro já esteja à disposição para Felipe Luiz. Contamos com o Pedro em abril. Se nada acontecer fora do previsto, né, porque ele está na fase aí final da recuperação dele, esperamos ter o Pedro em campo ainda em abril. Estamos contratando pessoas que nascem exposto. O jogador já vinha trabalhando com bola no campo há algumas semanas. E se tudo continuar assim, os flamenguistas logo terão camisa 9 de volta nos gramados. Durante a viagem do rubro-negro, o centroavante vai continuar treinando com um grupo que não irá disputar a Libertadores. Mesmo fora, em 2024, Pedro disputou a artilharia com 30 gols, além de ter a melhor média desde que estreou no profissional, com 32 gols em 45 partidas. Ainda sem o camisa 9, o Flamengo se prepara para estrear na Libertadores. O time enfrenta o Deportivo Táchira, da Venezuela, na quinta-feira. A equipe viaja na quarta para começar a, quem sabe, sonhar em conquistar a América. Notícia, hein? E Pedro já ali conversando com a bola, isso é uma notícia maravilhosa. Você falou na estreia do Flamengo que tá faltando ele, né? Para esse brilho do Flamengo ficar mais intenso, né? Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Pedrosa. Todo mundo que está aí nos assistindo. Pois é, tá faltando um jogador com as características do Pedro. Aquele jogador matador. Porque atualmente no setor ofensivo do Flamengo, nenhum jogador tem essa característica de chegar na frente da área e botar a bola para dentro, perder poucas oportunidades.
A gente tem visto isso, é muito mais característica, não quer dizer que o jogador seja pior ou melhor, nada a ver. O Pedro, ele é centroavante de ofício, inclusive eu considero o Pedro o melhor centroavante do futebol brasileiro. Claro, fica sempre a dúvida de como ele vai retornar após uma lesão como essa, que foi uma grave lesão, mas querendo ou não, ele retorna antes do previsto, porque o prazo inicial era de pelo menos 9 meses, e se a gente fizer as contas aí, 7 meses, ele operou em setembro e está retornando em abril. Então fica essa expectativa do Pedro, eu acho que essa daí é a melhor notícia para o técnico Felipe Luiz, e o treinador ele pode considerar como reforço, porque ele ainda não teve a oportunidade de trabalhar com o Pedro, ou seja, será novidade, e eu fico curioso para saber como o Felipe Luiz vai montar o Flamengo com o Pedro. Porque se a gente analisar o Flamengo tem uma característica atualmente com o Felipe Luiz de uma marcação de uma intensidade muito grande. Embora o Pedro tenha evoluído isso já com o Tite, mas não é a principal virtude dele, essa intensidade, essa marcação a todo momento. Então o Felipe Luiz ele também vai ter que trabalhar isso, ele vai ter que se encaixar ao estilo de jogo do Pedro. O Pedro tem que ser titular, isso aí sem sombra de dúvidas, ele bem fisicamente, ele tem que ser titular. Agora o Felipe Luiz ele precisa. É isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Como eu falei, né? Tem um Flamengo que tá com alguns desfalques importantes aqui pra partida. O Wesley, fora da partida. A dúvida é que se vai escalar o Varela, como é que vai fazer em relação a isso, tá bom? Mas provavelmente o Varela vai ser titular, já que o Wesley foi poupado pra essa partida. Temos também o Gerson, que também tá fora dessa partida, tá bom? Só muito importante, Danilo também que tá fora. Ou seja, a provável escalação aqui do Flamengo para enfrentar o Deportivo Táchira é da seguinte forma: goleiro Rossi, Léo Pereira, né, que era a dúvida depois daquela pancada, mas vai para a partida. Rossi, Léo Pereira, Léo Ortiz na zaga, na lateral direita Varela, no lugar do Wesley, né, que vai ser, a gente não sabe o motivo, né, mas provavelmente ele vai ser poupado. Lembrando que a prioridade do Flamengo é Brasileirão, depois Libertadores e terceiro Copa do Brasil. Aí o Flamengo vai focar diretamente no Brasileirão. Na lateral direita Varela, lateral esquerda Alexandro de volta aí a equipe. Só uma coisa que é importante possa ser, lembrando que geralmente, né, o Felipe Luiz só libera a escalação 1 hora antes do jogo, mas só um ponto aqui importante, lá na lateral esquerda do Flamengo, seja o Alexandro, seja o Ailton Lucas, o Deportivo Táchira, a maioria das jogadas do Deportivo Táchira, né, é pelo lado direito, geralmente lateral esquerda do clube adversário, né, no caso aqui Alexandre ou Ailton Lucas. A maioria das jogadas, 90% das jogadas do Deportivo Táchira se concentra do lado direito deles, lá geralmente lado esquerdo do adversário, tá bom? Por isso que quem for Alexandre ou Ailton Lucas tem que ter muito cuidado. A maioria das jogadas aí sempre pelo lado direito, eles insistem muito no lado direito, gostam de bolas longas, né? Mesmo assim deixa muito espaço lá na defesa, lembrando que o Deportivo Táchira, né, no ano passado só somou 1 ponto na fase de grupos. Na estreia pegou o River Plate, o qual o River Plate só veio fazer o primeiro gol depois de 70 minutos do segundo tempo. O River Plate ganhou por 2-0. Eles montaram 2 linhas de 5, né, dificultou bastante o jogo do River Plate, por isso que tem que ter todo cuidado, tá bom? Mas é um time que costuma deixar muito espaço, né, uma defesa frágil, embora não tenha tomado tanto gol, já que o campeonato o campeonato venezuelano não tem tantos times que oferecem tanto qualidade técnica, né? Por isso essa meio termo, né? É muito ataque, também não é muito defesa. Mas é um time que costuma deixar muito buraco, tanto no meio do campo como também na defesa, tá bom? E o Flamengo tem tudo para se aproveitar disso nos contra-ataques, não seja o que for, não sabe ainda se eles vão jogar no 4-4-1, geralmente joga 4-4-1, né? E também fica variando, 4-1-2-3-1. São as duas formas que o time do Táchira gosta de jogar, né? Sempre se concentrando pelo lado direito. E geralmente os zagueiros dele lá, que é um pouquinho mais veterano, tem passagem pela seleção e tudo mais, ele consegue cobrir muito espaço dele, deixa muito espaço atrás, tá bom? O Flamengo pode aproveitar. O Flamengo vai ter muito espaço, tanto no meio campo como nas laterais, para poder se aproveitar disso. Agora, lembrando que a gente não sabe como ele vai vir para cima do Flamengo, né? Se vão manter as 2 linhas de 5 ou vão vir aberto mesmo como estão acostumados a jogar com os outros clubes. Tá certo? Mas se vir normal, o Flamengo vai ter muitas oportunidades de linha de passe, tudo mais, para poder conseguir filtrar, né? Conseguir achar os espaços e conseguir, consequentemente, achar o gol, tá bom? Alexandre na esquerda. Aí, volantes, Eric Pulgar e De La Cruz.
No meio, Luiz Araújo, Michael na direita, Bruno Henrique na esquerda e no ataque, o Juninho, que foi muito criticado, né, a partir diante do Internacional, né, no Brasileirão, foi muito criticado, até achei um pouquinho de exagero, mas vida que segue, tá bom? Esse é o time que vai enfrentar o Deportivo Táchira. Lembrando só que a escalação oficial só sai 1 hora antes do jogo, mas coloca aí nos comentários a opinião de vocês, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Para deixar aquele like e se inscrever no canal, vai ajudar demais o meu trabalho. Créditos, direitos autorais, SBT Sport, ESPN Brasil, tudo na descrição. Valeu!